A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Hoje nós estamos indo para a nossa lição de número 10, vamos estudar a lição de número 10 e vamos falar um pouquinho sobre como é um lar aonde Cristo está presente. Aproveita esse momento, compartilha esse link aí com seus amigos, compartilha esse link com as pessoas da sua agenda, do seu Facebook, do seu Instagram, para que outras pessoas possam ter acesso a essa programação. Como você sabe, a nossa Escola Bíblica vai ao ar todas as quartas-feiras e é reprisada aos sábados, mas ela fica aqui disponível para que você possa assistir e compartilhar com alguém durante toda a semana, 24 horas por dia. Você pode ser esse evangelista, esse missionário, levando a palavra de Deus a outras pessoas. Eu quero lembrar você também do seguinte: agora no mês de novembro vai acontecer a Conferência UMA. Nós tivemos a conferência no ano passado, foi assim um momento muito extraordinário, um momento muito abençoador, em que nós falamos sobre unidade. O tema da conferência no ano passado tratou a respeito da unidade. Neste ano o tema vai tratar a respeito da missão, né? Como que Deus ele se descreve, como ele se dissolve por todas as partes para que a missão seja realizada. Por isso eu quero convidar você a entrar no site da conferência, fazer a sua inscrição e marcar esse tempo para estar junto com outros tantos estudando a palavra de Deus em torno desse tema, missão. Como você sabe, esses são os norteadores, né, dessa gestão: unidade, missão e avivamento. No primeiro ano nós falamos sobre unidade, nesse segundo ano, então vamos falar sobre esse segundo eixo, que é o eixo da missão. Então que você não perca, entrando no site você vê todos os preletores que estarão presentes, todas as trilhas que você pode participar, todas as informações para que você possa estar conosco nesse tempo agora no mês de novembro. Então não perca tempo mesmo, tá? Fique alerta aí para que você possa também ser edificado nesse tempo de conferência. Bom, pega aí a sua lição bíblica, pega a sua Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estudar, como já disse, a lição de número 10. Então vai ser um momento da gente conversar ali a partir do versículo 18 do capítulo 3, a respeito desse lar, o lar que Cristo está presente. Com a Bíblia na mão, lição bíblica, caneta, lápis, vamos estudar a palavra de Deus. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você para participar da Conferência UMA 2021, Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Nós vamos conversar sobre esse desafio da missão nas grandes, nas pequenas cidades, a partir da ideia de que essa missão não pode parar, ela tem que estar sempre em movimento, e a gente espera você entre 26 e 27 de novembro. Acesse o nosso hot site conferenciauma.org e se inscreva. Espero você lá. Meus queridos, há um dado que foi extraído em 2020, que você tem aí na sua lição bíblica, na introdução da lição bíblica, que eu gostaria de reproduzir aqui para você. O Brasil, em 2020, registrou o maior número de divórcios da sua história. Apenas em 2020,
o número de divórcios ultrapassou a história no Brasil, a história dos divórcios no Brasil. Segundo dados do Colégio Notorial do Brasil, o aumento foi de 15% em relação ao mesmo período em 2019. Alguém já disse que nos últimos tempos nunca se casou tanto e nunca se divorciou tanto. Há casamentos que duram poucos meses, há casamentos que duram poucos anos. Toda festa, convidados, gastos astronômicos de dinheiro para fazer as cerimônias as mais lindas possíveis, mas o casamento não dura. E esse é um dado triste, esse é um dado que acende de fato um alerta para todos nós. Por quê? Porque há um problema nos lares, há um problema dentro de casa, há um problema nos relacionamentos. E o objetivo da nossa lição de hoje é justamente apresentar a nova vida em Cristo e essa vida em Cristo, como que ela manifesta-se dentro de casa, dentro do nosso lar, do lar cristão, o lugar aonde Cristo habita, pessoas em que Cristo habita, como esse lar então precisa ser. E é justamente sobre esse assunto que nós queremos falar hoje, que a nossa lição vai tratar hoje. Porque, embora esse dado seja um dado tenebroso, seja um dado lamentável, o número de divórcios, de famílias desfeitas, e aí você pode pensar em todas as implicações disso. Colossenses, capítulo 3, versículos 18 a 21, vai tratar justamente como um lar cristão precisa ser. Como que precisa ser um lar em que Cristo está presente. Seja no relacionamento marido e esposa, seja no relacionamento pais e filhos, mas como esse lar precisa refletir a nova vida em Cristo. Para nos ajudar, mais uma vez, hoje, na nossa lição bíblica, está o pastor Kennedy, que vai nos ajudar aqui com as respostas, com as reflexões, nessa lição de número 10. Pastor Kennedy, seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa lição bíblica. Amém, pastor Samuel. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar aqui novamente, né? E é um assunto que a gente já passou um tempo atrás, numa outra lição, né? Outra lição. Falando sobre casamento, relacionamento, e hoje a gente vai voltar de novo a falar sobre família, dentro da ideia quando a família está enraizada em Cristo, né? É muito interessante dessa pequena sociedade dentro da comunidade cristã, dentro da sociedade, e que é importante porque ela é a base de todo o resto. Sim, né? sim. Muito bom. Um bom pentecostal, né? Você falou que nós já tratamos desse assunto, né? Um bom pentecostal, ele diria assim, fala a Deus, né? É verdade. Porque de uma série para outra, a gente entrando na mesma questão, nós falamos na última lição que estudamos sobre a importância da palavra de Deus, né, da pregação expositiva. Sim. E tal. E esse é um ponto importante da pregação expositiva, né? Sim, ela trata o que precisa ser tratado, né? Então, assim, mais uma vez nós estamos falando sobre o lar cristão, mais uma vez estamos falando de casamento, mais uma vez estamos falando de filhos. E aí, como bons pentecostais que somos, a gente entende que Deus está dizendo alguma coisa, né? Deus está ajustando alguma coisa no nosso coração. Bom, vamos então à nossa lição. Eu quero ler com você o texto base da nossa lição bíblica. Um texto que não é exclusivo em Colossenses, tem uma porção muito parecida também em Efésios, tratando da mesma questão, e, por incrível que pareça, um texto, pastor Kennedy, que tem sido muito mal interpretado, um texto que tem sido foco de muitas polêmicas, muitas discussões, né? Principalmente na nossa sociedade, mas algumas conclusões do texto não têm ajudado a casamentos serem mantidos, né? Verdade. Algumas conclusões errôneas do texto não têm ajudado a filhos a serem criados. Então,
vamos tentar abrir a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus, como falamos na lição passada, o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Calar as ideologias, calar os mestres de Instagram e Facebook e ouvir o mestre dos mestres, né? A Escritura Sagrada. Veja o que diz então Colossenses capítulo 3, e aí na sequência, pastor Kennedy, nós vamos entrar nas perguntas. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Aqui é uma famosa, aquelas reuniões de família, né? Que a penteada vem para todos, né? Vamos ajustar de cima para baixo esse negócio aqui. Ele começa de cima para baixo mesmo, ajustando tudo, sem deixar escapar ninguém, né? Sim. Ninguém, assim, eu não sei, nessa época acho que eles não tinham o costume de ter, assim, aqueles animais domésticos, né? Que não, eu acho que até o animalzinho doméstico ia entrar aqui, porque também é fruto de muitas confusões hoje, de muita instabilidade na família. Mas esse é o texto. Vamos então pensar, refletir sobre esse texto a partir das questões que são colocadas aqui na nossa lição bíblica. Pastor Kennedy, a primeira questão, ela vai dizer o seguinte: na leitura de Colossenses 3,18, Tito 2,3,4, 1 Pedro 1,3,5, responda: submissão é o mesmo que inferioridade? Como as esposas podem cumprir o seu papel no lar? Baseie-se então no item 1. Aqui o escritor da lição já decidiu começar já botando a mão no vespeiro e resolvendo o problema da interpretação, né? Então vamos caminhar aqui para resolver esse problema de interpretação. E você que costuma usar esse texto para criar confusão, você vai perceber que o texto é simples, objetivo, e o propósito dele é um propósito incrível para a vida familiar, né? Sim. O texto não é difícil. Acredito que usam o texto para causar dificuldades, né? A primeira coisa que a gente precisa observar é que Paulo não está dizendo... Então, primeiro, respondendo a pergunta, né? A mulher é inferior ao homem? De jeito nenhum. Não é. Né? A prova disso é que Paulo não está dizendo que a mulher deve se submeter ao homem. É incrível, mas as pessoas leem assim. Sim. Mas o texto diz isso. De novo, né? O que é que o texto está dizendo? O texto diz, aqui eu estou lendo na NVT, né? Diz: esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Paulo não está dizendo que a mulher deve se submeter ao homem. Ele não está dizendo isso. Então, é diferente. Onde está a diferença? Porque quando se tem essa ideia de que a mulher se deve submeter ao homem, você generaliza. Sim. Então, quer dizer que mulher não pode ser chefe de departamento, não pode ser CEO de uma empresa. Não é nada disso que Paulo está falando. Mulher pode ser chefe de departamento, pode comandar uma grande empresa, pode ser presidente do Brasil, como nós já tivemos. Não tem problema nenhum. Paulo não tem nenhum... A palavra, não é disso que ele trata. Né? Ele não está tratando disso, mas existe uma agenda que usa esse texto para dizer isso, mas não é isso que ele está dizendo. Então, Paulo está dizendo que... Ele não está dizendo que a mulher é inferior ao homem. A Bíblia em lugar nenhum diz isso, de maneira alguma. Pelo contrário, né? Ela é igual a todos ali. A Bíblia é exaustiva em dizer que a mulher é igual. É exaustiva em dizer. Então, o texto está dizendo que a esposa, agora, esposa então mudou, então não é, então nós estamos agora dentro de que ambiente? Um ambiente social? Não, nós estamos dentro de um ambiente familiar. Então nós temos uma condição aqui. E como Paulo aqui vai tratar do lar, né? Cristo, o lar onde Cristo está, esse é o nosso tema de hoje, só fazendo aqui um apanhado mais geral, Paulo vai tratar de tudo aqui, né? O texto fala até dos escravos, né? Então, com relação à sujeição, nós temos um grande problema com sujeição. É um problema da natureza humana. A natureza humana não gosta de se sujeitar.
Não é que a questão não é machismo, feminismo, não. O problema é da natureza humana que não admite sujeição de forma alguma. Né? Então, ele começa dizendo: esposa, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Paulo está falando da organização do lar. Existe uma organização, existe uma hierarquia, como existe em qualquer lugar. E essa sujeição não é inferioridade, não é diminuição da mulher, de maneira alguma. Eu gosto sempre de citar o exemplo da mulher de Provérbios 31. Aquela é uma mulher que é um exemplo dessa aqui. Qual é a dificuldade da gente admitir sujeição? Porque Paulo vai falar também que o homem também deve se sujeitar. Quem? A Cristo. Assim como Cristo se sujeitou a Deus, ao Pai. Olha, o maior exemplo de sujeição que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Aí eu pergunto, Jesus se sujeitar ao Pai, o fez inferior ao Pai? Não o fez. De forma alguma, né? Ele continuou sendo Deus. Lá em João capítulo 13, na cerimônia do lava-pés, ele deixa isso muito claro. Ele pega uma toalha, uma bacia, lava os pés dos discípulos, e o texto diz que ele, levantando-se depois, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem. Tá certo. Eu sou senhor e mestre. É isso que ele está dizendo. O fato de eu lavar os pés de vocês, o fato de eu servir a vocês, não diminui quem sou. É isso que ele está dizendo. Ora, o fato das Escrituras dizer que as esposas devem se sujeitar aos seus maridos, diminui as esposas? De jeito nenhum. Não diminuiu quem Cristo era. Ele diz: olha, o fato de eu ter lavado os pés de vocês, eu sou Senhor e Mestre, o fato de eu ter lavado os pés de vocês não diminui quem sou. Eu continuo sendo Senhor e Mestre. E vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês são meus discípulos, vocês também vão servir uns aos outros. Vocês também vão se sujeitar uns aos outros. Né? Então, como que uma esposa ela pode cumprir o seu papel no lar? Então já deixa claro aqui uma coisa: no lar cristão, e não importa o que a sociedade diga, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no lar cristão, cada um tem uma função, cada um tem uma responsabilidade. Graças a Deus que é assim. A sociedade exige que cada um cumpra o seu papel. Senão não tem como organizar também, né? Exato. Nós vemos essa organização na própria Trindade. Não é o filho que se envia, é o pai que envia o filho. Não é o espírito que vem quando ele quer. O filho tem que ir para o filho enviar o espírito. Não é o filho que voltará quando ele quer voltar. Não, é o pai que sabe. Está na administração, na economia do pai. Inclusive, quando Jesus está falando que isso compete ao pai, ele não está falando de subordinação, né? Ele não está falando de não conhecer. Ele está falando: olha, a respeito da minha volta, isso está na economia do pai, é na administração do pai. É o pai que administra essa parte. Sujeição. E não tem a ver com subordinação, né? Que às vezes as pessoas confundem sujeição com subordinação. Exatamente. Né? É o caso da esposa. Então, essa beleza, há uma beleza na sujeição. Não há diminuição, não há inferioridade, há uma beleza. Nós vamos ver que há um ciclo na sujeição. Há um ciclo. E isso vai ficar muito claro quando a gente falar a respeito dos maridos. Né? Porque esse ciclo fica muito claro. Então, assim, como que uma esposa, respondendo a segunda parte da pergunta, né, ela pode cumprir o seu papel? Ora, fazendo a sua função. Uma esposa pode trabalhar, pode ser independente? Pode, não tem problema nenhum com relação a isso. O apóstolo não está tratando disso, a Bíblia não está proibindo esse tipo de coisa. Né? Tem capacidades, tem virtudes, haja dentro das suas capacidades e das suas virtudes. Não tem nenhum problema com relação a isso. Eu quero citar um filme que eu vi, O Diabo Veste Prada. Quem já viu o filme, tem uma cena que é muito interessante. Aquela mulher que é uma empresária da moda, né? Ela é extremamente dura, terrível, ela é extremamente
implacável. E tem uma parte lá do filme onde a protagonista do filme, a moça, viaja junto com a empresária e elas estão no mesmo hotel. E tem uma cena onde ela consegue perceber que lá no hotel, aquela mulher que na empresa ela regia um império da moda, em casa tem um marido que está sobre ela. Ela está sujeita àquele marido. É isso. Isso diminui aquela mulher? De jeito nenhum. Mas há uma lógica, há uma hierarquia, há uma organização nesse lar, né? Então, cumprindo o seu papel, ajudando o seu marido, contribuindo no lar. Seu marido não pode fazer nada sozinho. Não pode. Né? Não tem como, é impossível, ele precisa de ajuda, precisa de alguém que colabore, que ajude, que seja esse ombro, esse braço. É isso, é importantíssimo isso. Tá mais para uma ideia de ajudadora, né? De auxiliar, né? E aqui é um auxiliar muito interessante, porque cooperadora. Ele é cooperadora, né? Porque ele é equiparado, né? Exato. É como se fosse 50-50, né? É 50%, 50%, né? Exatamente. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, e nós vamos entrar já na segunda questão, que é a ideia da edificação. Então, como que eu coopero no lar? A partir do momento que a tarefa que eu exerço, ela edifica o meu lar, né? Às vezes a gente vê a discussão pela tarefa, mas não vê a discussão pela edificação. Sim. Porque o lar, ele é edificado de diversas formas, né? Mas como que ele é edificado a partir dessa ideia da cooperação, né? Tanto de esposa quanto de marido, né? Como que essa cooperação, ela faz com que a família seja edificada, né? Então isso é um negócio muito, muito interessante. A segunda pergunta, ela vai tratar justamente dos homens, né? E aí, para quem muito afoitamente, né? Quando lê a primeira parte do texto, né? Muito afoitamente conclui ou que há uma espécie de preconceito, ou, enfim, essas agendas que tentam cooptar, né, o texto sagrado, quando lê a segunda parte, às vezes até finge que não leu, mas ela é interessante. Como os maridos devem tratar as esposas? Fale sobre os dois níveis de referência do amor do marido por sua mulher, apresentados segundo Colossenses 3,19, Efésios 5,25 e também 1 de Pedro 3,7. Olha que coisa interessante. Da mesma forma como Paulo não está dizendo que a mulher é sujeita ao homem, ele não está dizendo que o homem deve amar a mulher, em sentido generalizado. Ele diz o quê? Maridos, amem cada um a sua esposa. Né? Então, agora ok. Então, o que é esse amor do marido? Né? Às vezes ele é visto como algo mais fácil. A mulher deve se sujeitar ao homem. Isso é inferioridade. Não é inferioridade, a gente já viu que não é. Isso é muito difícil. Bom, primeiro que existe uma cláusula importante que Paulo falou, né? Eu esqueci de comentar, que ele diz como é próprio a quem está no Senhor. Então, assim, primeira coisa, irmãos, tem um padrão aí, né? Nós estamos falando aqui, não espere que este mundo que não está no Senhor entenda isso daqui. Isso é um fato. Não espere. Porque você vai ver os extremos. Você vai ver, por exemplo, civilizações como nós temos acompanhado ultimamente na televisão, onde a mulher é vista como um animal, como um objeto. Olha o extremo, né? Nós vimos isso aí recentemente nas imagens lá do Oriente Médio. Mulheres acorrentadas. Aquilo ali é bíblico? É aquilo ali que a Bíblia está falando? Não é daquilo ali que a Bíblia está falando. Sim, você também tem outros extremos, né? Uma mensagem de libertação feminina que não faz o menor sentido, onde o homem ele simplesmente não existe na vida da mulher. Não faz o menor sentido. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Então, entenda que nós estamos falando aqui daquilo que se trata de quem está no Senhor. Então, isso aqui é uma mulher de Deus e um homem de Deus, né? Exatamente, isso é um lar cristão. E aí a gente não pode também entrar nessa de achar que esse mundo vai entender isso daqui. Não. Tem gente que não consegue entender. Isso é contracultural, né? É contracultural, porque é para o lar cristão. Então, o homem deve amar a sua esposa. De que maneira?
São os dois pontos, né? Quais são os dois referenciais que o homem deve amar a esposa? Então, Paulo diz que ele deve amar a esposa como ama a si mesmo. Aí já começou a complicar o negócio, né? Já começou a ficar difícil, né? Exatamente. Então, no mesmo nível que este homem se ama, ele deve amar a sua esposa. É sentir na carne, é um amor prático. Como é que eu me amo? Como é que eu me cuido? Como é que eu me vejo? Desse sentido que eu devo, a partir daqui, né? A partir desse princípio eu devo amar a minha esposa. Eu firo a mim, eu tenho prazer em me ferir, eu tenho prazer em me sentir inferiorizado, eu gostaria de ouvir aquilo que eu estou para dizer, ou o contrário também, né? O que é que eu gosto de ouvir? Isso é um bom exercício, aliás, né? Exatamente, então é a partir daqui, né? É a partir disso. Então um homem que se ama, ele gosta de ser humilhado, ele não vai humilhar sua esposa, de jeito nenhum. Ele gosta de ouvir coisas boas, ele dirá coisas boas. Ele gosta de receber coisas boas, ele dará coisas boas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Aí apertou, né? Aí apertou. Se já estava ruim, se já estava difícil, ficou, humanamente falando, impraticável. Por isso que, de novo, isso aqui é para o povo que está no Senhor. Né? Como Cristo amou a igreja. E como é que foi que Cristo amou a igreja? Primeiro, sacrificialmente. Se entregou por ela. Se entregar por ela, fazer por ela, assumir o seu lugar. E cá entre nós, o se entregar por ela é apenas um eufemismo para morreu. Né? Morreu por ela, morreu por literalmente. É entrar na frente da bala. Isso aí. É assim, é um dos dois, sou eu, é comigo esse negócio aí. Isso aí é comigo, é eu. É esse amor. Né? O que ela precisa para ter vida e vida com qualidade? Não foi isso que Cristo fez pela igreja? É a grande pergunta. O que a igreja, o que é necessário para que eu tenha um povo para mim? O que é necessário? Morrer? É agora. O que é necessário para que a minha esposa tenha uma vida e uma vida com dignidade, com qualidade? É isso que eu farei. Então, esse é o nível de amor. Agora, vou lhe dizer uma coisa para as irmãs, às vezes, que ficam um pouco ainda, né? Ah, mas esse negócio de sujeitar, eu não concordo. Então, talvez o problema não esteja na orientação bíblica, esteja num relacionamento ruim. Porque eu não conheço nenhuma esposa que tem dificuldade de sujeitar um marido que a ame como Cristo amou a igreja. Pelo contrário. Elas são profundamente realizadas. Isso é quase que natural, isso não tem nem essa discussão. Não né? tem. Não tem nem essa discussão. Não tem. A gente sempre percebe que esse tipo de discussão já parte de um relacionamento que é disfuncional. Exatamente. Já tem outros problemas lá. Exatamente. Então, assim, nenhuma mulher terá dificuldade de amar um homem, de amar o seu marido, se esse marido, de se sujeitar a esse marido, se esse marido a ame como Cristo amou a igreja. E aqui a gente vale também algumas coisas práticas com relação aos homens, né? E entender o seguinte, meu irmão, pegar um copo d'água para sua esposa, aproveitando que você está na cozinha, não cai a mão do braço. Lavar uma loucinha também Lavar não, né? uma loucinha também não é nenhuma dificuldade no mundo. Pelo contrário, ajude. O apóstolo Pedro fala até isso de forma prática, né? Que você deve viver a vida do lar com a sua esposa de uma maneira onde você participa da vida do lar. Né? Então, assim, minha irmã, outra coisa, né? Uma orientação aqui para as irmãs. Olha, minha irmã, se você trabalha fora, o seu marido trabalha fora, e você chega em casa, ele vai para a televisão assistir o jornal e você vai lavar roupa, ora, vai lá, pega o controle, desliga a televisão e diga, meu filho, me ajuda. Tá disfuncional, né? Tá disfuncional o negócio. Esse negócio do ajuda, eu vou até usar aqui um parênteses, vou abrir um parênteses aqui para lembrar um pouco a minha esposa. A minha esposa fala assim, não é ajuda, você também mora aqui. Verdade. Entendeu? Perfeito. Às vezes eu falo assim, eu vou ajudar com meu filho, tem 2 anos, vou ajudar com ele. Não é ajuda.
Ele também é seu filho. Exato. Então, assim, quando a gente fala de cooperação, não, nós estamos sonhando, vivendo, construindo a mesma vida, né? Exatamente. Então, assim, não tem a ver nem necessariamente com ajuda, mas tem a ver com essa coisa de nós estamos indo para o mesmo lugar, nós somos apoio um para o outro, nós somos cooperadores um do outro, né? Isso. E eu acho muito interessante essa ideia. É perfeita a ideia, né? Porque é isso mesmo na prática, é isso mesmo na prática. Então, assim, olha como que é belo isso. Isso é belo. O objetivo das Escrituras é proporcionar orientação para que nós tenhamos esse tipo de qualidade de vida no casamento, né? Uma vida equilibrada, uma vida de cooperação, uma vida onde os dois participam da vida juntos, né? Então, isso é fundamental. Então, assim, não há nenhuma dificuldade. De novo, não esperemos que a sociedade sem Cristo entenda isso. E aí a gente vê o que vê, né? Uma sociedade onde as famílias estão os casamentos são cada vez mais esquisitos, duram cada vez menos. Quando esses casamentos acontecem, eles são extremamente ruins, pessoas com experiências péssimas de relacionamento. Mas por quê? Porque princípios da palavra de Deus não fazem parte daquela rotina, não fazem parte da ideia daquele casamento, e aí as coisas se complicam mesmo. O marido ele vai ser grosseiro, a esposa vai responder da mesma forma, e não vai dar nada certo, fica extremamente ruim, complicado. Assim, a negligenciar a sabedoria bíblica é a pior coisa para fazer na vida, né? Sim, e isso aqui é fé. É fé. Isso aqui é fé. Você crer que se você seguir o que as Escrituras diz, indo na contramão daquilo que esse mundo diz, é confiar naquilo que Deus disse. Porque fé é isso. Fé não é pensamento positivo. Fé não é positivismo. Fé é você confiar naquilo que saiu da boca de Deus. O que foi que Deus disse? Deus disse isso. Então eu confio que naquilo que Deus disse, aquilo é verdade e eu farei segundo aquilo que o Senhor orienta. Amém. Bom, você vê como diz o pessoal no popular, né? O chicote estrala, né? Mas aqui parece que ele está estralando para todos os lados, né? Marido, esposas e agora filhos, né? Colossenses 3:20 e também o item 2 do comentário. O que se espera dos filhos na vida em família? Qual é o nosso maior exemplo de obediência? Provérbios 1:8, Efésios, o texto de João, também de Filipenses, para ajudar aí na composição dessa resposta. Sim. Então, o texto de Colossenses, né, vai dizer: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois isso agrada ao Senhor. Os filhos devem obediência aos pais, irrestrita, incondicional, atemporal. Então, qual é a postura dos filhos nessa família, nesse lar cristão? Obediência. Os pais são dignos de honra. Os pais têm sabedoria de vida. Os pais merecem, eles são a autoridade no lar sobre os filhos. Filho, não são os pais que devem se sujeitar aos filhos. E assim, de novo, né? Quando a gente olha para fora na sociedade, a gente começa a perceber uma inversão, até mesmo aqui, né? Então, hoje nós temos essa coisa mudada, onde os filhos reinam sobre as famílias. Famílias tomam atitudes radicais por causa de filhos. Como se os filhos tivessem a sabedoria da experiência, e não tem. Eu lembro do meu pai, né? Meu pai dizia assim para mim, para os meus irmãos na nossa juventude, né? Ele dizia assim: olha, quando eu achava que eu estava sabendo alguma coisa na vida, ele sempre dizia assim: o caminho onde você está pensando em andar, eu já passei. Eu já sei onde está o buraco, né? Já sei onde está o... Exatamente. E não é do jeito que você está pensando. Acabou. Porque assim, um outro detalhe importante que você pode notar:
filhos precisam que pais se posicionem. Se por um lado nós temos uma negligência da obediência dos filhos aos pais, por outro lado, essa obediência ela só pode ser possível porque em algum momento esses pais abriram mão da sua autoridade e abriram mão de exigir a obediência dos filhos. E sempre, eu vou fazer só um parênteses aqui, pastor, só para colaborar, né? Eu acho que nós nunca vivemos um tempo em que há tantas pessoas ensinando como criar filhos. Verdade. E sabe o que é interessante? Tem pessoas que ensinam como criar filhos e elas não têm filhos. Verdade. Esse é o primeiro problema. Às vezes eu olho alguns Instagrams aí de pessoas que têm filho, tem 3 meses com filho e já está dando palestra no Instagram. É a Maria Palestrinha, o Zé Palestrinha, dando palestra no Instagram de como criar filho. Não, porque eu faço assim, porque e tal. Às vezes eu me questiono, né? Será que muitas das pessoas que ficam ali obcecadas por esses influencers, né, de internet, será que eles já leram tudo sobre filho na Bíblia? Essa é uma pergunta que eu faço, assim, para mim mesmo. Eu prefiro, eu não entro na confusão, mas eu pergunto assim, será que eles já leram tudo que a Bíblia fala sobre filhos? Será que já leu, né, Efésios, Colossenses? Será que já leu os textos de Provérbios sobre criação de filhos? Provérbios é um problema, né? Você está entendendo? Porque assim, eu estava falando com a minha esposa esses dias, nós vivemos uma sociedade, pelo menos essa sociedade midiática, né? Ela tem uma necessidade de opinião. Necessidade de opinião. E nessa necessidade que ela tem de dar opinião, acontece isso. Né? A menina tem 20 anos, 22 anos, mas ela quer dar aula sobre criação de filhos. Não, porque eu fiz uma pós-graduação. Minha filha, pós-graduação é ter filho. Vai ser mãe primeiro. As pessoas mais inteligentes sobre criação de filhos são os que tiveram filhos e que sobreviveram a isso e que criaram filhos honestos, filhos no caminho do Senhor, amando o Senhor. A Bíblia fala isso. Né? Quando a Bíblia fala de ensinar a criança, né, para que ele se lembre disso quando ele for adulto, ela está descrevendo um lar onde a sabedoria bíblica dominou. Não é o influencer XYZ. Né? Então a gente precisa ler um pouquinho mais a Bíblia. A Bíblia tem orientação. A Bíblia tem orientação para o casamento, como nós já vimos. Tem orientação para a criação de filhos, como nós já vimos. A Bíblia tem orientação para as relações comerciais, de trabalho, como nós já vimos. A gente precisa ler a Bíblia. Com certeza. E nos pautarmos a partir daquilo que ela diz. Independente do tempo em que nós estamos vivendo. Isso é importante. Então, assim, a criação de filhos, o que tem me chamado muita atenção é exatamente isso. Filhos têm necessidade de referência. É um outro aspecto. Se nós tratamos de filhos aqui Paulo está tratando, na verdade, de duas coisas, de pais e filhos. Pais e filhos. Né? Se, por um lado, nós temos uma geração de filhos que tem dificuldade com relação à obediência, à honra aos seus pais, por outro lado, nós temos uma dificuldade também com relação a pais que não se impõem, que não exigem respeito, que não se dão respeito, pais que abriram mão da sua paternidade, mães que abriram mão da sua maternidade. Então, muitas vezes o pai é só o sujeito que paga a conta, compra a roupa, dá comida. Mas não existe honra, não existe respeito, não existe nada disso. A obediência foi facultada. Né? Os filhos decidem o que eles querem ser, no sentido de a vida em que vão viver. Não é meu filho que vai dizer a vida que ele vai viver. Ah, mas pai, estão fazendo assim então. Né, com aquela história, mas todo mundo está fazendo isso, mas você não é todo mundo. Não é todo mundo. Né? Você não é todo mundo. Às vezes a mãe do Cristo tem razão, né? Exatamente. E aí é que está. Por que faz tanto sucesso aquele seriado? É exatamente porque as famílias veem ali uma coisa que elas querem ser, mas elas não conseguem ser. Mas aquilo ali era o que elas gostariam de ser. Uma mãe que pega no pé, filhos que se submetem, são honrosos aos seus pais,
né? Que não sabem tudo da vida e vão descobrindo isso. Pais zelosos, trabalhadores, honrados. Filhos precisam de pais que impõem a eles limites. Os jovens precisam, eles têm necessidade. Eles podem não admitir isso. Deixa o seu filho adolescente correr solto. Já vai chegar um momento em que ele vai exigir de você que você tome postura, que você diga para ele para onde ele deve ir. Ele não sabe. E aí que você deve dizer, olha, não é não, sim é sim, é por aqui, é por ali. Então falta muito isso. Eu percebo, talvez eu tenha sido criado num tempo onde meu pai me criou assim, mas eu olho para a educação que meu pai me deu, de como os meus pais nos criaram, eu não vejo muita diferença daquilo que a Bíblia ensina. Né? Correção. Os filhos precisam ser corrigidos. A Bíblia proíbe que os filhos, a lição não trata, mas eu vou entrar aqui porque nós citamos Provérbios. A Bíblia fala de filhos sendo disciplinados. A Bíblia diz para não tirar a disciplina dos filhos. Ela não fala de espancamento. Ela não fala de abusos. Nem de violência. Nem de violência. Mas ela fala que filhos devem ser disciplinados. Se o seu filho não aprender a ouvir não de você, ele vai aprender a ouvir não lá fora. Sabe qual vai ser o grande problema? É que ele vai achar que o mundo é do jeito que você o criou, e não é. E quando ele ouvir o não da namorada, ele vai entrar num estado de depressão. Quando ele tomar um não uma proposta de emprego, ele não vai saber lidar com isso. As pessoas não sabem dizer não para os seus filhos. O filho quer, dá. Não é assim que a vida funciona. A vida não funciona assim. Se os filhos não aprendem a honrar seus pais, não aprenderão a honrar as autoridades civis. Olha para onde nós vemos, muitas vezes, filhos, principalmente de classe média, confrontando autoridades. Né? Por quê? Porque não tem em casa isso, não tem limite nenhum. Então, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, e os pais precisam ter postura de pais. Isso é importante. Correto, correto. Bom, vamos para a nossa pergunta de número 4, então. Fale sobre o dever dos pais na educação dos filhos, baseie-se no item 2 do comentário, também nos versículos, o versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses, Efésios 6:4, Provérbios 3:12. Aqui eu sempre enxerguei essa parte complementar aqui do ensino do apóstolo Paulo como a correção, né? Para aqueles que dizem que disciplinar o filho ou a submissão do filho é violência, infelizmente, e aí eu digo assim com uma certa dor no coração, as pessoas querem partir sempre do princípio de uma família disfuncional. Por isso que o apóstolo Paulo aqui já começa falando que essa é uma família em que Cristo está presente. Sim. Então aqui as coisas estão funcionais. Há uma mãe, há um pai, os filhos estão presentes, né? Então aqui nós não estamos falando de um pai disfuncional, uma mãe disfuncional, porque às vezes parece que sempre partem desse princípio, né? Então não é essa a ideia aqui. E aqui parece que o apóstolo Paulo, então, vai fazer essa correção, né? Quando ele usa esse versículo 21. Então, qual é, então, o dever dos pais, pastor Kennedy? Sim, olha que coisa interessante, né? O apóstolo Paulo vai dizendo, pais não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. A gente precisa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para não entender errado nos dois sentidos, né? Quer dizer, então, que eu não posso deixar meu filho chateado. Não é isso, não. A decepção na vida de uma criança é importante que ela tenha, porque a vida é decepção. Vai acontecer. Vai acontecer. Não é disso que ele está falando. Quando Paulo diz que pais não irritem seus filhos para que eles não desanimem, Paulo está falando o seguinte, que os pais eles têm uma influência sobre e uma responsabilidade sobre aquilo que é causado no coração dos seus filhos. Então eles precisam ter sabedoria na criação desses filhos, para que esses filhos não fiquem desanimados no sentido de desistir, de ficarem, sabe, aquela criança, aquele adolescente, aquele filho que foi tão pressionado que aquilo levou sequelas para a vida. É disso que ele está dizendo. Não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados, para que eles não desanimem. Então, precisa ter sabedoria. A mesma mão que disciplina, o mesmo pai que disciplina,
a mesma boca que disciplina, também orienta, conversa, explica, né, por que isso está acontecendo. Por que o filho ficou de castigo? Precisa ser explicado. Porque se não for explicado, ele vai achar que aquela disciplina foi injusta. Paulo está falando aqui da disciplina ou da orientação dos pais mal aplicada, que deixa os filhos com a intenção de que eles foram injustiçados. Meu pai é injusto, minha mãe foi injusta. Não, a minha mãe e os meus pais, quando corrigiam a gente, eles faziam, olha, eu vou fazendo isso por causa disso, disso e disso. Geralmente, quanto maior era a lista, mais tempo durava, né? Exatamente, mas assim, depois da disciplina aplicada, não tinha como ficar com raiva. Não tinha mágoa. Não tinha mágoa. Eu entendo hoje, graças a Deus. E eu acho que esse aborrecimento está muito relacionado com a injustiça, né? Sim. Com você imprimir no seu filho algo que não tem nenhum tipo de justificativa. Exato. Né? Porque você chegou estressado, ficou nervoso, saiu gritando com todo mundo. Isso não tem justificativa. Né? Sim. Porque minha família todo mundo é bravo, então eu sou bravo também. Isso não é uma justificativa também, né? Então, a boa parte dessa irritabilidade, né, desse sofrimento, né, que filhos têm, está relacionado com o caráter de um pai ou o caráter de uma mãe que não foi amoldado em Cristo. Exato. Esse caráter precisa ser redimido em Cristo, senão não tem como produzir algo bom, né? Com certeza. E aí vai produzir esse tipo de desânimo, né? É exatamente baseado nisso. A má orientação dos pais que causam a sensação de injustiça nos filhos. Aquilo que de novo, né? A gente sempre vai voltar para esse ponto. Nós estamos falando aqui, estamos partindo dessa ideia do disfuncional. Né? Então, não é assim que deve ser. Os pais devem corrigir os seus filhos, disciplinar os seus filhos, orientar os seus filhos e justificar as suas ações. Isso é o que é importante. Pai não deve satisfação para o filho, mas deve justificar para os seus filhos aquilo que ele está fazendo, até para que os próprios filhos aprendam a ser pais. Isso faz parte da correção, né? Faz parte da correção. O próprio, a gente lê, por exemplo, o texto de Hebreus vai dizer que Deus disciplina os seus filhos porque os ama. Exatamente. Né? Então, o amor já é uma impressão de que aquilo é um cuidado. Né? Sim. E você saber a causa pela qual você está sendo disciplinado é importante para a correção. Né? Claro. Senão é sofrimento por sofrimento. Sim. E também isso imprimirá nesse filho a maneira como ele tratará os seus filhos. Muito provável. Ele levará aquela informação, né? Então, assim, se for ruim, ele levará uma informação ruim. Mas se for boa, ele levará uma informação boa. Uma referência, né? É a referência. Isso é muito importante. Isso é importante, né? Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é o nosso aluno aqui na Escola Bíblica, nós estamos chegando ao fim da nossa lição bíblica. E eu queria, pastor Kennedy, que você oferecesse aqui, com base nessa pergunta 5, sugestões práticas de como alguém pode expressar, como que dentro desse lar o amor pode ser expressado. Sim, eu acho que é um resumo, né? Essa questão aqui é um resumo de tudo aquilo que a gente já falou. A esposa ali, companheira, cooperadora, junto com o seu marido, ajudando, esposa em Cristo, família cristã, uma família que acima de tudo está sujeita à palavra de Deus, sujeita a Cristo, né? Ajude o seu marido, pega junto com ele, né? Marido, ame a esposa, viva a vida comum do lar, como o apóstolo Pedro diz, né? Para que até que as suas orações não sejam impedidas. Sim. Viva a vida comum do lar, e compartilhe a vida com a sua esposa. É muito importante. Calça o chinelo de vez em quando, né? Exatamente. Sabe? Cuide do seu relacionamento, do seu casamento. A esposa faça o que precisa ser feito para que o seu casamento seja mantido, seja cada vez melhor. O marido faça o que precisa ser feito para que o seu casamento seja mantido, seja cada vez melhor. Talvez ela não goste de flores, mas se você levar uma coxinha
Ajuda, né? Olha, meu irmão. Às vezes é o copo d'água, né? O copo com água, Exatamente. Né? Então, assim, viva a vida comum do lar. Quando você vive a vida comum do lar, sobra mais tempo para tudo. Tem mais tempo, porque aí 2 é melhor do que 1. Né? E os conflitos diminuem, né? A gente gasta muito tempo com conflito, né? Com certeza. Filhos, relacionamento entre pais e filhos. Ora, de novo, né, nós temos o mesmo princípio. Nenhum filho terá problema em amar o seu pai, em se sujeitar, em obedecer um pai que o ama. É a mesma coisa. Se os seus filhos são desobedientes, você precisa olhar para a sua paternidade, né? Para a sua autoridade do lar. Você ama os seus filhos? Você expressa que você ama os seus filhos? Você desenvolve tempo com os seus filhos? Você tira tempo com os seus filhos? Você tem trabalhado tanto que não tem tempo para nada? Você sabe você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe jogar os jogos que seus filhos jogam? Né? Então, nenhum filho terá dificuldade de honrar e obedecer um pai e uma mãe que o ama. Nenhum filho terá dificuldade com isso. Né? E pais também que venham saber aí, dia a dia, no zelo da criação dos seus filhos. Então, assim, o amor aqui deve ser o vínculo dessa família, né? O marido ama a esposa ama o marido, os filhos amam os pais amam os filhos. E como diz o escritor aqui, né? O maior bem que um pai pode fazer a um filho é amar a mãe dele. Isso é muito importante. Se você não ama a sua esposa, os seus filhos perceberão. E é bem provável que eles também não amarão as esposas deles. Verdade. Vira uma sucessão de relativização, né? Exatamente. Tudo é relativizado a partir daquela imagem que eu construí durante a vida. Né? É a referência. Né? Agora, um filho ou uma filha que vê o seu pai amando a sua esposa, a sua mulher, a sua mãe, né? Ou uma mãe amando, olha, as chances do seu filho fazer uma boa escolha no casamento será... Ele não aceitará nada menos do que isso. Não, né? de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é um negócio importante. Pastor Kennedy, chegamos ao fim do nosso estudo. Você vai orar aqui para nós, para a gente encerrar. Mas antes da sua oração, eu queria que você desse uma palavra para famílias que estão atravessando tempos difíceis, casamentos que estão atravessando tempos difíceis, famílias, casais na criação dos filhos, tempos difíceis. Eu digo para você o seguinte: tenha filhos. Se você é casado, tenha filhos. Filhos é uma bênção, e inaugura uma nova fase da nossa vida, uma nova fase de maturidade. Não aceite a ideia de que você não deve ter filhos porque filhos atrapalham você. Isso é fruto daquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Os tempos difíceis, em que o egoísmo tomaria conta do coração de tal forma que a gente vai eliminando aqueles que podem nos prejudicar, né? Não, tenha filhos, é uma bênção de Deus, mas aprenda a desenvolver essa nova fase, aprenda a se relacionar com maturidade nessa nova fase. Então, para essas famílias, Pastor Kennedy, uma palavra pastoral. Amém. E depois você pode conduzir a oração para a gente. Eu quero dizer para você, minha irmã, e quero desafiar você a se submeter, a se sujeitar ao seu marido, como Cristo se sujeitou ao Pai. Cristo é seu Senhor, você é discípula dele. Eu quero desafiar você. Talvez você não consegue acreditar que isso vai dar certo, mas eu quero desafiar você a crer. A crer não em mim, mas a crer naquilo que a palavra de Deus ensina. Marido, eu quero desafiar você a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Será que você consegue? Será que você topa esse desafio de se entregar a ela, por ela? Esse é o desafio que eu quero lançar para você. E aqui é você, filho, também. Quero desafiar você a acreditar que há bênção de Deus na obediência aos seus pais. Não importa quem são os seus pais, não importa se eles já tenham feito mal a você. Eu quero desafiar você a ser obediente apesar dos conflitos, das dificuldades que você possa ter tido no seu relacionamento com os seus pais. E eu quero desafiar você, pai e mãe, a assumir a sua posição de pai e mãe, de entender que o experiente aqui é você,
de que você conhece os caminhos das pedras, de que Deus deu a você a autoridade e a responsabilidade de mostrar aos seus filhos de como é que é a vida que o Senhor quer que eles vivam, porque ali está a bênção de Deus. Amém? Quero orar por você, pela sua família, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado por sua palavra, meu Deus, que vem orientar sobre o nosso lar e a nossa casa. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos orienta, Senhor. Eu quero pedir, meu Deus, a Ti, meu Deus, também, que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, abençoar, meu Deus, essa esposa, esse marido, esse casal. Senhor, talvez há aqui pessoas que o casamento já está por um fio, Senhor. Mas eu quero, meu Deus, pedir a Ti, pela Sua misericórdia, que o Teu Espírito Santo os convença a crerem, meu Deus, que não há causa perdida para o Senhor, de que eles, meu Deus, podem ter o casamento restaurado, Senhor, se crerem, meu Deus, na orientação que vem da Tua palavra, se confiarem em Ti. Pai querido, eu quero pedir a Ti, meu Deus, também, pela Sua bênção, na vida, meu Deus, desse filho, dessa filha, que não consegue mais conversar com a sua mãe, com o seu pai. Senhor, tem misericórdia, que esses pais e esses filhos venham entender e crer que o Senhor pode restaurar qualquer relacionamento, que o Senhor, meu Deus, pode restaurar os laços de amor que existem entre eles. Pai Santo, tem misericórdia, abençoe, meu Deus, as nossas famílias. Nós te suplicamos, ó Deus, e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Kennedy, Amém. Mais uma vez, obrigado. Nossa escola bíblica vai ao ar todas as quartas-feiras, reprise no sábado, mais segunda-feira tem texto e contexto, terça-feira conexão feminina, quinta-feira promessas de esperança e outros tantos programas que estão entrando na nossa grade e na nossa programação. Fique atento. Se você ainda não segue a Promessista no Instagram, entre lá no Instagram e coloca para seguir, para você ficar por dentro de todas as novidades, você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Que Jesus abençoe você, que você tenha uma feliz semana, bons estudos e nós nos vemos na próxima semana.